Enquanto a temperatura aqui na praia durante as minhas férias oscilou entre 15 e 35 graus, com 20 graus de amplitude, o Trump continua influenciando os mercados globais, fazendo com que os mercados também vão do céu para o inferno e do inferno para o céu, mas mais ficando para baixo do que para cima. E eu tô lendo recentemente, na verdade terminei recentemente, um livro chamado Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks. Howard Marks, que é um investidor muito reconhecido, especialista em investimentos alternativos no mercado. Ele escreveu diversos livros bastante educativos a respeito de como investir, princípios, e principalmente o assunto que ele gosta de trazer é sobre o ciclo de mercado. E ele trata os ciclos como se fossem pêndulos. Na verdade, o ciclo de mercado como se fosse um pêndulo, que ele oscila, né, de um lado para o outro, mas ele nunca fica parado em um único ponto. Então você fica tentando acertar qual é o timing do mercado. É uma loucura, você não vai conseguir, é muito difícil. Eu tenho quase 20 anos de carreira, não sou tão velho quanto o Howard Marks, né? Talvez ele tenha ali os seus, velho é modo de dizer, né? Mas assim, não sou tão experiente quanto ele, que ele deve ter, sei lá, uns 50 anos de carreira, deve ter quase seus 70, 80 anos de idade. De qualquer maneira, eu já percebi isso também. Não é possível você ficar fazendo market timing. Isso é uma ilusão dos investidores iniciantes que querem uma simplicidade e facilidade para tomar decisão de investimentos e ganhar dinheiro que não existe. Então esse livro que eu terminei, Dominando os Ciclos de Mercado, ele trata do mercado como esse pêndulo que está sempre oscilando. E mais importante, Howard Marks fala, do que você saber controlar as variáveis, que é impossível, ou ficar tentando prever qual vai ser o próximo momento, o próximo grande investimento, é você entender esses ciclos e onde a gente está nesse ciclo de mercado. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje. Meu nome é Alex Larara, eu sou estrategista de investimentos e há quase 20 anos eu atuo no mercado financeiro montando carteiras de investimentos para investidores brasileiros e estrangeiros. E hoje eu quero falar com você sobre ciclos de mercado e como que o Howard Marks traz essa visão e ela está contextualizada hoje naquilo que a gente está vendo com Donald Trump e o governo brasileiro trazendo loucura para os ativos. O governo Trump já veio com muita força no início desse novo mandato dele e o que ele tem causado é um estresse global com relação às tarifas. É muito importante a gente entender que os Estados Unidos, como a maior economia global, ele traz muita instabilidade quando ele começa a criar situações de estresse comercial com os outros países. Esse estresse comercial está muito relacionado às balanças comerciais entre os países, que em inglês tem um nome chamado trade balance, né? Então essa balança de transações. E essa balança comercial, ela influencia muito, porque cada país tem uma estrutura de produção e consumo de produtos. Por exemplo, o Brasil, ele produz muitos produtos agrícolas, muitos produtos, bens que a gente chama de raw materials, né, que seriam como se fossem os materiais crus, e exporta esses materiais, que seriam as matérias-primas para outros produtos. Matérias-primas como grãos, né, soja, milho. A gente consegue produzir isso aqui no Brasil e exportar para outros países, né? Até mesmo carnes in natura a gente exporta. O Brasil, ele depende muito dos parceiros comerciais para poder fazer uso de tecnologias mais avançadas. Então, essa situação brasileira, ela se reflete de maneiras diferentes ao redor do mundo. Na verdade, existem paralelos ao redor do mundo, por exemplo, a China importando mais matérias-primas porque ela não tem a capacidade de produção suficiente para o seu consumo interno. Os Estados Unidos, por mais que ele possua muita tecnologia, possua um setor agrário muito forte, um setor agropecuário, na verdade, muito forte, o consumo dele também é muito diferenciado, ele depende ainda de importação de diversos produtos. O fato é que essas relações comerciais interligadas, elas são muito afetadas agora no governo Trump, quando ele quer impor tarifas, que ele está chamando de tarifas recíprocas aos parceiros comerciais, principalmente aos países que taxam muito os produtos americanos. Esse contexto, no ciclo de mercado, acaba gerando muita incerteza e volatilidade para o mercado, porque a gente fica com muita dificuldade de ler qual vai ser o próximo passo do governo Trump, o que vai acontecer com a economia americana até o final desse ano e até o fim do mandato do governo Trump. E com isso, a gente fica com dúvida também como o presidente do Banco Central americano vai se posicionar para administrar a política monetária nos Estados Unidos. A administração da política monetária americana também faz parte da construção de um ciclo de mercado.
porque quando o juros está muito alto, você acaba apertando o crédito e reduzindo o consumo e reduzindo a receita das empresas durante esse período. Mas, por outro lado, se o juros está mais baixo, você cria um ambiente de mais estímulo aos negócios, porque os juros mais baixos, ele fomenta o crédito, ele fomenta o funding para as empresas, fazendo com que elas tomem mais dinheiro emprestado, façam mais investimentos em expansão de negócios e, consequentemente, os negócios acabem rodando e fazendo a economia vir mais forte no mesmo ano. Então, como Howard Marks deixa claro, o mercado ele é como se fosse um pêndulo, que ele está sempre oscilando de um extremo ao outro, né? Um extremo positivo para um extremo negativo e um equilíbrio no meio. A tendência é sempre ter um retorno a esse equilíbrio ali no meio. E 3 dos aprendizados que eu consigo trazer aqui do livro Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks, são os seguintes. Aliás, antes de eu trazer para você os principais aprendizados que eu tive desse livro, eu quero lembrar você aqui de deixar o seu like e se inscrever no canal. Lembra também de me seguir lá no Instagram, porque lá você vai ter conteúdos mais rápidos para consumir no seu dia a dia e aprender continuamente sobre investimentos. Então, existem 3 coisas que a gente precisa entender sobre o ciclo atual que a gente está vivendo. O primeiro é que a gente está vivendo um momento que pode ser de dólar forte. Com o Donald Trump sendo assertivo para os Estados Unidos, ele vai acabar fortalecendo a moeda americana e, consequentemente, desvalorizando as moedas ao redor do mundo. Dentre essas moedas, obviamente, que a gente está falando do real, que recentemente acabou se apreciando um pouco, né? Caiu lá dos R$6 para os 5,70, 5,60, mas que com o dólar forte ele pode voltar ali para perto dos 5,90, 5,95. Um outro elemento que ajuda muito a fortalecer o dólar americano é o patamar de juros mais elevado. Mas isso não é só nos Estados Unidos. Então, se globalmente a gente continuar com juros mais elevados, a gente vai criar uma retração. A gente não, né? Mas os bancos centrais vão criar um ambiente de retração econômica, fazendo com que os países cresçam menos. Consequentemente, as empresas vão crescer menos e elas vão ter resultados piores ou mais baixos, mais conservadores do que nos últimos anos. E aí, nesse ciclo de juros mais elevados, inflação mais elevada, consequentemente, o consumo de commodities também vai ser mais baixo, porque o crescimento menor leva as economias a consumirem menos matérias-primas e isso vai impactar o preço das commodities como um todo. O Brasil acaba sofrendo por causa disso, porque ele depende muito dos preços das commodities e também depende do dólar, né, mais apreciado ou menos apreciado. Isso vai depender aí de qual ponto do equilíbrio que você está querendo encontrar. Se é do ofertante, né, do exportador, ou se é do importador de custos. Mas falando ainda das commodities, se as commodities estão mais valorizadas, isso geralmente é positivo para o Brasil. E por fim, esse ambiente de incerteza faz com que as bolsas andem de lado, principalmente aqui no Brasil, que já está há alguns ciclos, não vou dizer alguns ciclos, né, mas há algum tempo andando lateralizada a bolsa brasileira, e isso faz com que o investidor tenha que ser seletivo nos seus investimentos, porque senão ele não vai conseguir ganhar dinheiro com investimento em ação de forma passiva. O investimento passivo em ações, ele funciona muito bem, mas não para países como o Brasil, que não tem um equilíbrio na sua economia, um equilíbrio nos ciclos de negócios, diferente dos Estados Unidos, onde você consegue de forma passiva comprar alguns setores ou comprar a bolsa como um todo e lucrar ao longo do tempo. Então lembra, entender o ciclo de mercado e entender qual ponto que a gente está é mais importante do que tentar ficar prevendo o que vai acontecer no próximo momento. É claro que se você entende onde você está no ciclo, fica muito mais fácil de você ter uma previsibilidade, pelo menos para o início do próximo ciclo, mas não significa que você vai ser assertivo. Um outro aprendizado que o livro me traz é sobre você ser agressivo quando todo mundo está conservador. E é isso que muitas vezes acontece. Quem ganha dinheiro é aquele que investe no momento que todo mundo está vendendo, porque é aquele momento que os preços ficam mais baixos e os ativos depois acabam tendo uma performance muito mais elevada, mas para esse investidor que foi agressivo na contramão do mercado. Eu sei que é muito difícil você nadar contra a corrente, por isso que é importante você estudar como funciona o mercado financeiro e os ciclos de mercado, para que dessa forma você possa investir bem melhor, sabendo escolher ativos que vão compor uma carteira de investimentos bem diversificada para o seu perfil de investidor. E se você quer continuar essa conversa fazendo parte de uma comunidade de investidores que são críticos e entendem do mercado, já me segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.